Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos nos lembrar: se o pobre não tem, Deus não permanece. Hoje eu estou chegando agora há pouco, tem uns 5 minutos, né? Quem é que está aqui? Oi Marli, boa noite, paz e bem. Tem uns 5 minutos que eu cheguei da academia, mal consegui me arrumar, já estou aqui para ficar com vocês, conversar com vocês, fazer a reflexão de hoje, né? E assim, a reflexão de hoje, para mim, é uma reflexão datada, ou seja, eu havia pensado uma reflexão, né, hoje cedo, bem cedinho eu pensei uma reflexão, me preparei para fazer essa reflexão, mas surgiu uma notícia, e essa notícia muda a minha reflexão. Então essa reflexão talvez só faça sentido para o dia de hoje, o dia 3 de fevereiro de 2026. Em 2029, quando a gente estiver no ano A de novo, nessa leitura de novo, a reflexão vai ter que ser totalmente diferente. Isso não é para surpreender ninguém, porque eu sempre disse que a palavra de Deus, ela é viva, né? Ela é ativa na história, ela é viva, ela se modifica por aquilo que acontece. E hoje eu recebi uma notícia que me deixou assim um pouco triste. Por mais que eu creia na ressurreição, por mais que eu tenha certeza da vida eterna, eu hoje fiquei sabendo que morreu o Frei Jorge, né? Frei Sérgio, aliás, Frei Sérgio, o nome dele é difícil falar, é Gorjan, Frei Sérgio Gorjan, né, que é uma das pessoas, um dos maiores profetas do movimento, vamos dizer, dos pequenos agricultores. Ele é um dos que participou do surgimento do MPA, né, o movimento dos pequenos agricultores. Né? Então, assim, todo mundo está sentindo falta. Né? Não vai ter quem não sinta falta dele hoje. Né? Quem o conhece, quem sabe da história dele, quem sabe do que ele fez, de quanto ele participou. Né? E é bonito, porque as pessoas sempre que a gente fala em luta, as pessoas pensam em violência, né? E na verdade a luta não é violenta, a luta é compromissada, a luta é difícil, né? Se afirmar no mundo a favor da vida, se afirmar no mundo a favor das pessoas que estão em menor, são mais frágeis, vulneráveis, é em si algo complicado. Mais complicado ainda quando as pessoas têm realmente um compromisso profético, né? E Frei Sérgio tinha. Frei Sérgio era um profeta. Eu até estou pensando em fazer um post que eu vou dizer assim, que eu queria poder falar o que eu sempre falo: descanse em paz. Mas todo mundo fala: fulano morreu, que descanse em paz. Né? Oi Gracinha, boa noite, paz e bem. Tenho certeza que Frei Jorge não vai descansar em paz. Porque os profetas, Frei Sérgio Grosjean, Frei Sérgio, não vou falar o sobrenome dele, senão me enrola. Frei Sérgio,
não vai descansar em paz. Não vai, porque os profetas não descansam. Os profetas, eles continuam agindo na história. Apesar dele não estar mais conosco agora, aqui, né, de forma material, Frei Sérgio continua na forma de exemplo, de palavra, né? Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. Continua como testemunho. E eu tenho certeza que ele lá no céu, porque ele já está no céu, não tenho dúvida disso. Ele já está lá intercedendo pelo movimento dos pequenos agricultores, intercedendo pela pastoral da terra, intercedendo pelo MST, pelas comunidades quilombolas, pelas comunidades rurais, né, pela agricultura familiar, pela agroecologia, pelos indígenas e seus territórios. Está intercedendo por nós que caminhamos, né, junto com essa igreja em saída tão desejada pelo Papa Francisco, tão amada pelo Papa Leão. Né? E eu agora aqui vou começar a leitura, fazer a proclamação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo, numa barca, para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pedia com insistência: minha filha está nas últimas, vem, põe sua mão sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido na mão de muitos médicos, gastou tudo o que possuía. Em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se ao menos eu tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: está vendo a multidão que te comprime e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo, tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio, caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele ainda estava falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram para Jairo:
tua filha morreu. Por quê? Porque ainda incomodar o mestre. Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão, esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entrou no quarto onde estava a criança. Jesus pegou a mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou imediatamente, começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à criança. Palavra da salvação. Essa passagem é uma passagem muito conhecida. Tem até comunidades que usam essa frase, Talitá cum. Mas eu acho, e eu já falei sobre isso, que há algumas coisas que as pessoas ignoram nessa passagem. Uma das coisas são as 3 curas que ocorrem. E eu já falei sobre isso. Porque Jesus curou a mulher hemorroíça, curou a filha de Jairo. Na verdade, são 2 curas. Sim, são 2 curas físicas. Mas há uma cura social. Porque essa mulher hemorroíça não podia ser tocada por ninguém. Essa mulher hemorroíça era uma excluída, era uma marginalizada. Ela estava na periferia social. Ninguém queria saber dela. Ela era impura. Ela era considerada uma pecadora terrível, marginalizada, largada de lado. Ela provavelmente corria até risco. Por quê? Porque muitos, preocupados com a sua pureza, poderiam até agir de forma violenta para impedir que ela chegasse neles. Oi, mozinho, boa noite, paz e bem. Ou seja, algumas pessoas eram capazes até de agredi-la para impedir que ela tocasse neles. E isso foi curado. Mas eu acho que há algumas coisas que a gente talvez não observe. Essa mulher sangra há 12 anos. E 12 anos me lembra que 12 são as tribos de Israel. Nenhum número que está na Bíblia à toa. Sempre tem uma mensagem. E aqui, para mim, fica clara a mensagem. Essa mulher é resto de Israel. É resto de Israel. Você lembra? Domingo, Sofonias falou disso.
um punhado de homens humildes e pobres, o resto de Israel, que receberão apoio, guarita, refúgio no dia do Senhor. Essa mulher faz parte do resto de Israel, como vários e vários outros dos tribos de Israel que sofrem anos, faziam parte do resto de Israel. E hoje é o resto do povo de Deus. Eu não quero falar resto de Israel para não gerar confusão, porque Israel na Bíblia não é um país, é um povo. É como Paulo fala, o novo Israel de Deus. O resto do povo de Deus, aquilo que ninguém dá bola. Os desprezados, os abandonados, os largados. Como diz Paulo, Deus escolheu os desprezados para mostrar ao mundo como é vã a importância que o mundo dá às pessoas. Essa mulher não tinha nenhuma importância, mas ela tinha fé. Ela tinha fé, e a fé dela é uma fé fantástica, mas uma fé ainda um pouco mal direcionada. Ela tem uma fé fantástica porque ela tem certeza absoluta que se tocar na veste do Senhor, ela ficará curada. É fantástico isso. Eu conheço várias pessoas que não têm essa fé, a começar por mim. E a gente tem que entender aqui que isso não é uma coisa trivial. Ao abertamente tocar na veste de Jesus, ela estaria tornando Jesus impuro. Porque uma coisa é um esbarrão acidental, outra coisa é um toque proposital. Um esbarrão acidental seria aceito pela sociedade, mas o toque dela não seria aceito. É por isso que ela está com medo. É por isso que ela treme. Não porque ela tenha medo do Senhor, não porque ela tenha alguma preocupação com o que Jesus vai falar, mas porque ela sabe que ao revelar que tocou em Jesus, as pessoas em volta poderiam ser violentas com ela. Sabe, aqueles que caminham com Jesus, aqueles que são profetas, sabem que correm esse risco. Hoje, se um bispo, se um padre, se um diácono, até se um leigo, se manifestar realmente dentro do Evangelho, dentro dos ensinamentos de Jesus, ele pode sofrer graves consequências, porque as pessoas não querem ouvir o que Jesus tem para falar. Se um de nós se manifestar a favor da vida, se um de nós afirmar que não existe justificativa para o porte de armas, por exemplo, que não existe justificativa para a pena de morte, por exemplo, muios se erguerão contra nós. Muitos. Mas eu lhe garanto que isso é o mais puro evangelho. Aliás, o próprio Senhor nos fala, né, quem vive pela espada morrerá. Ele mesmo condena o uso das espadas, que eram as armas da época. Né? Ela sabia a sociedade que ela vivia, o que significava o ato dela, mas ela tinha certeza que não seria em vão. Do mesmo jeito
que Jairo ouve a notícia. A mesma notícia, a mesma desesperança. Jairo, sua filha morreu. Para de incomodar Jesus. Porque as pessoas, elas não entendem. Elas não entendem que fazer o bem, às vezes, transcende o tempo. Fazer o bem, às vezes, é ir além da nossa visão, do nosso momento. Meu irmão Frei Sérgio, que morreu hoje, sabia disso. Viveu 70 anos. Nesses 70 anos, ele foi um profeta, ele foi um gigante. Fez de tudo o que podia fazer. Ele fez 5 greves de fome para mover os grandes. Ele é um dos responsáveis pelo movimento dos pequenos agricultores, que é tão importante. Ele estava lá no início e ele continuou até o fim. Hoje, todas as pessoas ligadas aos movimentos dos pequenos agricultores, do MST, da Pastoral da Terra, né, dos movimentos dos campesinos, todas as pessoas ligadas à ecologia, à agroecologia, à ecologia integral, levantam a sua voz para louvar este homem, para agradecer a Deus pelo seu testemunho. Oi, Helena, boa noite, paz e bem. Mas nós sabemos que o que ele fez ecoará na eternidade. Mesmo quando nós tivermos ido se encontrar com ele no céu, ainda haverá a colocação dele, a posição dele no mundo. O testemunho dele ainda ecoará na história. Em meio a isso, que faltou aquele que pergunta a Jairo: por que tu ainda se incomoda, mestre? E a resposta de Jesus é interessante: não tenhais medo. Olha bem, é muito interessante, porque ele fala assim: não tenhais medo, basta ter fé. E aqui é óbvio que a gente não está falando de medinho bobo. Jairo queria a cura de sua filha e sabia que, se sua filha estava morta, Jesus não poderia tocar nela. Tocar no morto é uma impureza grave. Certamente, se Jesus tocasse no morto, ele não poderia participar dos ritos do sabá. Porque o tempo de purificação dele demoraria mais do que isso. Então, o que ele vai fazer? Ele vira para Jairo e fala: não tenha medo, tenha fé. Ele está dizendo que a fé é superior à lei. Cardeal Fernandes falou algo parecido. Primeiro o coração, depois as regras. Primeiro anunciemos o Senhor, depois nos preocupemos com as regras. E ele foi lá. E é muito interessante porque ele sabe que haverá rejeição. Ele sabe que haverá problemas. Ele sabe que será criticado pelo ato dele. Porque as pessoas estão mais preocupadas com a regra de pureza do que com a pureza que está diante deles. Eles estão mais preocupados com a lei do que com aquele que criou a lei.
Eles estão mais preocupados com a morte do que com aquele que é o autor da vida. E quantos são hoje aqueles que se dizem cristãos, que estão mais preocupados com o poder do que com o serviço, com o status do que com a humildade, do se servir do que servir, de se aproveitar do povo do que cuidar do povo, de promover injustiça em vez de realizar a justiça. Quantos são as pessoas hoje que querem maltratar o resto, que ignoram o resto, que preferem que o resto sofra para atender os seus desejos políticos, financeiros, sociais, ou o que lá for. Quantos são? Até caiu aqui. Você vê, né? Esse pessoal que é amador é assim, faz tudo errado. Né? Hoje na academia perguntaram, quer dizer que você é influencer? Eu falei, eu sou o influencer mais vagabundo que existe. Eu até digo para não me seguirem. Mas quantos são aqueles que estão mais interessados em conquistar seguidores, conquistar likes, se aparecer como bons seguidores de Jesus do que realmente seguirem Jesus? Enquanto vários outros que seguem Jesus às vezes têm que se calar, se manter quietos, até deixar de falar coisas que deveriam falar. Por quê? Porque a reação seria imensa. No meio do ano passado, nós tivemos uma chacina nessa cidade. 130 e tantos mortos. Mas foi para combater o narcotráfico. Não mudou nada. Não fez diferença nenhuma. Só matou gente. Só matou gente. E quando eu e um grupo de pessoas da igreja questionamos isso, teve gente, o senhor é um lobo em pele de cordeiro. Nunca mais sigo você. Tá, com direito. Mas Jesus sabia que na situação dele podia ser muito pior. Por isso, ele toma cuidado. Ele não faz estardalhaço. Como vários e vários que seguem Jesus não fazem estardalhaço. Não abrem mão de fazer o bem. Estão ali para fazer o bem e farão o bem. Prontos. Imediatos, aproveitarão cada situação que puderem para fazer o bem. Né? Fazer o bem é a prioridade deles. E eu fico pensando, não deveria ser também a nossa prioridade? Nós não deveríamos aproveitar para fazer o bem? Nós não deveríamos, no nosso dia a dia, ver cada situação onde nós podemos fazer o bem e fazer? Bernardo, isso é difícil, eu concordo, não estou dizendo que é fácil. Eu não sei se eu consigo, também não sei se eu consigo sempre. Mas nós temos que ter pelo menos a disposição. Seguir a disposição. E continuar em frente. Não é fácil, não é tranquilo, mas é necessário. E sabe, no fim das contas, vale a pena. Se você tomar a decisão hoje de pelo menos se dispor a fazer o bem em todas as situações que forem necessárias,
Eu garanto. Eu garanto que você vai caminhar. Vai caminhar com Jesus e eu vou caminhar com você em direção à terra sem mares. Nós iremos juntos. Nós estaremos construindo o reino dos céus. E um dia a gente vai chegar lá. E eu garanto que vai valer a pena. Amém? Essa foi a reflexão de hoje. São 8h01. Eu acho que foi interessante. É claro que não era a reflexão que eu estava planejando, mas eu mudei. Mudei pela notícia da morte do Frei Sérgio. E espero que seja bom, que vocês tenha valido a pena. Tá? Amanhã tem live. Terezinha está mandando um amém. Obrigado, Terezinha. Amanhã tem live. Tá? Qual é o assunto de amanhã? Como sempre, eu não sei. Vou saber amanhã de manhã. Tá? Se você mora aqui por Laranjeiras, Botafogo, Flamengo, Cosme Velho, Largo do Machado, amanhã, às 5h, tem novena de Nossa Senhora de Lourdes, né? Aqui na paróquia. É minha esposa que está conduzindo, então, se vocês quiserem, se vocês puderem, dá um pulinho lá. Garanto que ela vai gostar muito. Tá? Vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã às 19h30 a gente se vê. Até lá. Beijos e bênção. Tchau, tchau, pessoal.